Eu gosto muito de falar sobre a família. A família é o grande projeto de Deus para a humanidade. Está em segundo plano, pois o primeiro e mais importante projeto de Deus é o plano da salvação em Cristo Jesus. Acredito que ambos foram projetados antes da fundação do mundo, quando nosso Deus existia na eternidade passada. É um grande mistério que um dia, na presença de Deus, conheceremos como somos conhecidos. É impressionante que antes de tudo acontecer, Deus já havia planejado todo o universo, o plano da redenção do homem, a eleição daqueles que seriam chamados em todas as épocas para sua maravilhosa luz. Tudo que nosso Deus fez é grandioso. Também, o grande projeto para a humanidade, Deus executou começando com o casal no Jardim do Éden. O mistério da vida começou com a ordem de nosso Deus. No Éden, homem e mulher tornaram-se uma só carne através da união íntima do casamento. Surgiu então a família. Dessa unidade ressurge a vida. O poder da criação Deus transferiu para suas criaturas, homem e mulher, dando-lhes o poder da geração da vida. Na eternidade passada, Deus criou a família e em seu coração projetou a humanidade. Assim, o grande arquiteto jamais se enganaria em projetar algo que não fosse bom. Porém, a partir de então, no Éden, naqueles instantes iniciais da humanidade, o inimigo de nossas almas iniciou seu ataque ao projeto de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 10, na parte A do versículo 10, está dito: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Assim entendo que vem para roubar a paz, matar o corpo e destruir a família. Esse ataque vem através dos séculos em ondas, sempre com o objetivo de destruir as bases da família em uma geração, para que a geração posterior surja mais enfraquecida em seus padrões morais e crie outra geração mais enfraquecida ainda, até chegar na decadência moral completa. Esse plano irá durar geração após geração, até que chegue o tempo do fim. A humanidade parece estar com os olhos vendados, entorpecida para as verdades de Deus, a ponto do próprio Senhor Jesus dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nos últimos 40 anos, passamos por movimentos que refletem bem esse ataque à humanidade, formando a geração posterior mais enfraquecida moralmente do que a anterior, afrontando a Deus e destruindo a família. Até a década de 70, o divórcio já era uma prática muito comum, mas ainda era tido como algo que era humilhante para a família. A separação do casal seguia-se por anos, depois vinha o desquite e por fim o divórcio. Crianças, filhas de pais divorciados, eram discriminadas dentre as demais. Casais sem nenhum conhecimento do propósito de Deus para o casamento, apenas agindo pelos seus impulsos egoístas, se prestaram a serem protagonistas em parceria com Satanás, aceitando abertamente o divórcio e ajudando a formar a geração seguinte. Na geração posterior, o divórcio passou a ser tão comum que já não era tido como vergonha. Começou a ser uma estratégia para o planejamento familiar. Ficou comum o pensamento: se não der certo, separa. O casamento foi banalizado de vez. Então, o que passou a ser tratado abertamente foi o adultério, também algo muito antigo, mas até aquele momento tratado pela sociedade como algo sigiloso. Passou a ser comentado publicamente e até ser cantado e ridicularizado pela sociedade. Os casamentos abertos passaram a ser comuns. Casais passaram a admitir a possibilidade e a prática de manterem encontros com outros parceiros e toda a sociedade passou a ver essa prática como comum. Mais uma vez, Deus foi esquecido quando em sua palavra ordenou que deixará o homem o pai e a mãe e se ajuntará com sua mulher e ambos serão uma só carne. Novamente os casais, de forma egoísta, aproximando-se cada vez mais de Satanás, ajudaram a formar a geração seguinte. Então, a próxima geração, formada a partir de uma união de pessoas que não valorizavam a família e se uniam apenas pelo prazer passageiro do sexo, trouxeram de volta a onda do homossexualismo. Esta também, uma prática tão antiga, mas que até então era tratada com muita vergonha.
passou a ser normal, homens com homens, mulheres com mulheres, abandonando de vez por todas a formação da família. Esse movimento agrediu o projeto de Deus, pois tendenciou a acabar com a humanidade. Não se trata apenas de uma simples preferência sexual, mas projeta a extinção da raça humana, pois é impossível a procriação de seres do mesmo sexo. Por fim, a geração mais atual, como em ondas que vêm e vão, trouxe à tona um movimento tão afrontador quanto os demais. Agora, os filhos de casais que passaram a aceitar o divórcio, o casamento aberto, onde os cônjuges experimentam outros parceiros, e o homossexualismo como práticas normais, veem seus filhos como seres sem identidade de sexo. Creem e ensinam que meninos podem ser meninas e meninas podem ser meninos, confundindo de vez a mente da nova geração. No homossexualismo, o ser adulto escolhe a sua preferência sexual, mas nesse movimento, as crianças são educadas desde a mais tenra idade com um pensamento deturpado sobre a sua sexualidade. Mascaram essa aberração com o nome de ideologia de gênero e usam os poderes governamentais para empurrar essa ideia como verdade. Satanás, o inimigo de nossas almas, vem por gerações arquitetando e implantando suas ideias para destruir a família. Homens e mulheres iludidos, mas responsáveis pelos seus atos, aceitam sem nem mesmo questionar, pois são escravos do pecado afastados de Deus. Na carta aos Romanos, no Novo Testamento, está dito: pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. E mais, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus não erra. O Criador planejou o casamento unindo um homem e uma mulher e lhes deu o dom da procriação. Estes foram incumbidos de gerarem filhos e filhas e encherem a terra. E um dia, esses pais que tiveram de Deus esse grande dom terão que prestar contas a Ele. Apesar de todos os erros que a humanidade vem cometendo contra o Deus eterno, ainda existe a possibilidade de perdão e de ser aceito por Ele. É possível viver uma vida tranquila, livre dos traumas e agressões causadas pelo pecado. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, todo aquele que andava com o peso do pecado sobre sua vida terá paz com Deus, como está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia a Bíblia. E se você ainda não aceitou a Jesus, reflita sobre a sua vida. Reconheça a sua condição de pecador diante de Deus. Peça perdão e convide para que Ele venha habitar em seu coração. Até a próxima, se Deus quiser.